Boa noite, com a graça de Jesus. Prezados, eu nessa noite estarei confeccionando mais um vídeo, irmãos, porque é muito importante que a gente se aprofunde no conhecimento do Evangelho. O fato de conhecimento é que muitos são destruídos. Está lá em Oséias capítulo 4, versículo 6. Meu povo foram destruídos por lhe faltar o conhecimento. Quando eu comecei a crescer, eu via, só tinha mesmo aqui a Igreja Católica e depois chegou a Igreja Presbiteriana. Depois, como eu já adolescente, chegou os pentecostais. E eu comecei a me preocupar. Eu disse, meu Deus, será que a igreja que Jesus edificou veio do meio, ele fundou no meio do caminho? Porque a Igreja Católica foi fundada em 326, mais de 3 séculos depois de Cristo, pelo imperador Constantino, foi o fundador dela. Foi o primeiro papa, e não Pedro. Eles dizem que é Pedro, mas não foi. Pedro não estava vivo 300 anos depois. Então, depois eram os protestantes. Luteranos, Lutero fundou a Igreja Luterana, depois Calvino teve com Lutero, mas se estranharam e cada um foi para um canto, ele fundou uma presbiteriana. Depois veio os metodistas, fundaram o metodista. Depois veio o rei Henrique VIII, fundou a anglicana. Essas 4 igrejas foram fundadas em 1526 a 1637. Essas 4. Daí para cá, aí abriu as portas e cada qual funda a sua. E há uma febre de igreja. A gente não está preocupado com falar mal de ninguém, não, porque nós não somos Jesus para julgar, né? Agora, só que a igreja edificada por Jesus não é um negócio desse, a se dividir desse jeito. Essas 4 nós já temos só no Brasil 178.511 igrejas, cada uma diferente uma da outra. E eu comecei a pesquisar na Bíblia e encontrei. E eu já confeccionei vários vídeos, eu vou confeccionar esse aqui bem pequeno, só para mostrar para vocês. Prestem bem atenção aqui, viu? O que eu vou explicar. Quem fundou a igreja? Qual igreja Jesus fundou? A igreja foi fundada por Jesus e os apóstolos. Jesus preparou tudo para a fundação da igreja, com os seus ensinamentos sobre a vida cristã, treinando os seus apóstolos para serem líderes. Os apóstolos divulgaram o ensino de Jesus e deram estrutura à igreja. Isso no começo, sim, logo. Depois Jesus morreu no ano 33, a igreja foi fundada nesse mesmo ano. 50 dias depois da morte e ressurreição de Jesus e a ascensão dele ao céu, a igreja foi fundada. Jesus já estava no céu, assentado à direita de Deus. Já tinha pagado as nossas dívidas, morrendo no madeiro da cruz. Madeiro, aliás. Jesus é o verdadeiro fundador e líder da igreja em todo o mundo. A igreja não é um edifício. A igreja é um conjunto de pessoas, todos os salvos por Jesus de todos os tempos e lugares. Hebreus 10, 25, onde 2 ou mais pessoas estão reunidas ao nome de Jesus, ali é a igreja. Para uma explicação melhor sobre a igreja, vemos o que é igreja, segundo a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a pedra angular da igreja, Efésios 2, 19 e 20. A pedra principal da esquina.
pedra angular era a primeira pedra de um edifício, à volta da qual todos a construção era feita. A igreja só começou depois que Jesus voltou para o céu, mas ele lançou os alicerces e esteve presente na fundação através do Espírito Santo. Olha, prestando bem atenção. Como era a igreja primitiva? A igreja primitiva era formada por cristãos que se reuniam para ter comunhão e proclamar o evangelho liderado pelos apóstolos, que transmitiam os ensinamentos de Jesus. Começando em Jerusalém, a igreja primitiva rapidamente se espalhou por vários outros lugares. A igreja primitiva começou no dia de Pentecoste. Aliás, primeiro dia, porque Pentecoste era uma festa de 4 semanas. Era só um dia. O primeiro dia era o maior dia, que juntava gente de todos os países que existiam naquela época. Quando os discípulos receberam o Espírito Santo, a palavra igreja significa assembleia, e era assim que viam a igreja como um conjunto das pessoas crentes em Jesus. A igreja não estava associada a nenhum edifício de tijolo, de pedra e de madeira, né? Olha como era a igreja. Como se organizava a igreja primitiva? A igreja primitiva tinha uma hierarquia simples. Havia pessoas que ensinavam os apóstolos e presbíteros, e outros que aprendiam mais tarde também foram escolhidos. Pessoas para funções administrativas, como distribuir comida, Atos 2 Apóstolos, capítulo 6, 2, 4, debaixo da supervisão dos líderes. Todos podiam contribuir e ajudar. A função dos líderes não era mandar nos outros, não tinha cabeça. Seu propósito era ensinar os outros discípulos o caminho de Jesus, para que todos crescem, e o objetivo seria preparar discípulos que podiam ensinar outros discípulos. Está vendo? O discípulo que já sabia, instruído, se ensinavam a outros. Aí diz aqui, prega o evangelho trazendo pessoas para Jesus, discipular e ensinando a viver para Jesus, fortalecendo, corrigindo, ajudando, tudo em união, na comunhão. Os 12 apóstolos foram os primeiros líderes da igreja, porque tinham sido treinados por Jesus, irmãos. Está entendendo? Está entendendo? Dá para entender? Treinado por Jesus. Para isso, a igreja não tinha nenhum edifício, não construiu nada. E até hoje é assim. Nenhum edifício próprio. Por isso, as pessoas se reúnem em casas ou em lugares públicos, em Jerusalém, Atos dos Apóstolos 2, 46, 47. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e também na comunhão. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão e nas orações, irmão. E em toda a alma havia temor. O povo tinha temor a Deus e amava uns aos outros maravilhosamente, irmãos. Era uma união, era uma família. Veja também quem foram os 12 apóstolos. Foram também os apóstolos que deram
a primeira estrutura formal, a primeira igreja em Jerusalém. Como a igreja, de repente, ficou com muitas pessoas, os apóstolos não conseguiram fazer tudo sozinhos. Por isso, escolheram algumas pessoas para tratar de assuntos administrativos, como distribuição de comida, enquanto eles se dedicavam unicamente na pregação da palavra. Atos dos Apóstolos 6, 2 e 4. Quando surgiram grandes debates, reuniam em um concílio para resolver o problema. Surgiu assim uma liderança mais sólida, organizada na igreja a partir de Jerusalém. Os apóstolos guiaram a fundação de muitas igrejas. Eles fundaram muitas igrejas, mas não divididas da mesma, só locais, em várias partes do mundo, que faziam todos parte da grande igreja de Jesus. Descubra aqui como era a igreja primitiva. Presta atenção. Veja também o motivo por que devemos ir à igreja. Não é eu ir à igreja. Como eram as reuniões da igreja primitiva, não temos muita informação, mas sabemos que a ordem das reuniões da igreja primitiva, mas sabemos que algumas coisas maravilhosas aconteciam. Aqui, refeições, o convívio era uma parte importante da igreja primitiva, porque vendia suas propriedades, as casas que sobravam aqui, e trazia o preço para comer tudo juntos. Quem era pobre, que não tinha nada, não faltava nada. E quem era rico, comia também igual aos outros. Era assim a igreja, irmão. E veio até os 300 anos. Depois foi que eles tiveram que sumir pelas matas para não morrer. Constantino levou a metade, mais ou menos, e como os outros não aceitaram trocar Jesus por uma idolatria, por um perdão de umas coisinhas materiais, eles preferiram morrer. Fugiram para o deserto, foram sair na Índia e outros países, e ficou no anonimato, como diz lá em Apocalipse 12. Apocalipse 12. A igreja foi guardada, escondida por Deus, pelo Pai, 1.260 anos fora da vista do dragão, aquele dragão vermelho. A ceia, eles participavam da ceia, os membros lembraram da morte de Jesus como ele tinha ordenado. Batismo, aqueles que criam em Jesus eram batizados como prova da conversão. O batismo era feito somente em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Cantos e louvores, os crentes cantavam louvores a Deus e em união, ensino, e os líderes explicavam a palavra de Deus para a congregação. Em oração, essa era uma parte muito importante da reunião, todos buscavam a Deus juntos. Participações especiais, os membros da igreja podiam participar com a palavra de sabedoria, exortação, profecia, interpretação de língua. 1 Coríntios 14, 26. 26, olha que coisa linda, né? Expansão da igreja. Várias pessoas viram a igreja como uma ameaça, porque cresceu muito. No tempo de Constantino, há 320 anos depois de Cristo, mais da metade do Império Romano já estava convertido ao nome de Jesus, irmão. A igreja era como se fosse uma família. Então
Então essa parte que eu estou mostrando para vocês, irmãos, porque eu me preocupei, ainda jovem, novo, e eu digo, meu Deus, e Jesus não fundou a igreja dele naquele tempo, não é? Por que ela veio do meio do caminho? Com 1500 anos, foi que foi fundada a luterana, a igreja romana foi em 326 a 380, que foi edificada. E a de Jesus ficou aonde? Com tanta religião, cada um funda a sua. Eu acho que o evangelho está aí para ser pregado, né? Não tem problema. Agora, no dia lá vai ser com Jesus. Você não tem conhecimento, coitado, é inocente. E mesmo passei muitos anos inocente. E aí eu trabalhei demais em construção, construí mais de 40 templos lá em Salvador, eu administrando e arrebanhando o povo para trabalhar, fazendo coleta. E aqui em Parambu construí um prédio aqui na avenida ali, prédio grande, sem um centavo de dinheiro daqui, nem um minuto de mão de obra daqui, trazendo tudo de fora. César Batista construiu outra, Juazeiro dos Benedictos construiu outra. Ajudei lá no Campo Grande e assim por diante, eu me entreguei à obra. Mas como eu achava que era para Deus, eu tenho certeza que Deus imputou como justiça. Porque eu não sabia, mas quando eu aprendi que tinha certeza, fiz uma cartinha e renunciei, saí de lá sem problema com ninguém. Pelejaram para ver se eu não fazia isso, mas eu disse, é a determinação de Deus. Quero encerrar esse maravilhoso vídeo em louvores a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.